Se alguém dissesse que era um filme, você não acreditaria. Bolsonaristas e moristas se pegando aos murros agora em Curitiba, no depoimento de Sérgio Moro, onde ele acusa Bolsonaro, né, de interferir na Polícia Federal. Realmente, nós estamos vivendo um momento excepcional da história do Brasil. Chegou à presidência da República uma figura despreparada que defendia a tortura, a ditadura, o ato institucional número 5, é contra os direitos dos trabalhadores, defende a violência, o ódio, a intolerância. E esse cidadão chegou à presidência da República e agora ele está cheio de processos de crime de responsabilidade. Agora, ninguém esperava que o queridinho, né, dos lutadores contra a corrupção, né, Sérgio Moro, fosse expelido do governo, acusando o Bolsonaro, inclusive, de interferir na Polícia Federal para impedir a investigação sobre os seus próprios filhos. Flávio Bolsonaro, Carluxo, Eduardo Bolsonaro, produtores de fake news, mas também de rachadinhas, por ligação com milícias e tudo isso. Então, nós estamos vivendo um momento espetacular. E como o Bolsonaro reage a isso? Ele, como presidente da República, no meio do feriado, no meio da disputa com Sérgio Moro, ele chamou Moro de Judas. Ou seja, ele se auto-intitulou Jesus Cristo. Ele é uma vítima, como ele é vítima de todos os lados, o ataque. Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, os governadores e o povo brasileiro atacam o pobre do Bolsonaro. Esse mesmo que fez a reforma da Previdência, retirando direitos, a reforma trabalhista que ele quer passar, a carteira verde e amarela, tudo isso é lixo político contra os trabalhadores. E no meio de uma pandemia, nesse sábado, quando o Congresso está discutindo como vai ajudar os estados e os municípios que estão falidos pela pandemia e pela perda de arrecadação do ICMS e dos impostos municipais. O que o Bolsonaro está fazendo? Ele está passeando de helicóptero, indo a padarias, entende? Conversar com o povo sem máscara, debochando da pandemia, debochando do isolamento social, dando um mau exemplo enquanto os hospitais estão lotados, os cadáveres estão aparecendo, quase 500 pessoas por dia morrendo no nosso país. Ele continua falando que é uma gripezinha. É esse mesmo cidadão que não quer que a crise econômica caia no colo dele, então que se dane, morram todos os outros. Então, no dia de hoje, ele está sendo acusado pelo Sérgio Moro, estão lá se espancando nesse momento. Então, o que acontece? O Sérgio Moro dizia que gostava pessoalmente do Bolsonaro, gostava de um corrupto, gostava de um violento, entendeu? Que, inclusive, continua trabalhando em prol só dos seus setores. Assim como ele quer proteger os filhos da Polícia Federal, ele quer proteger os setores evangélicos que o apoiam, isentando de imposto na Receita Federal. Ele quer proteger aqueles colecionadores de armas, entende? Revogando decretos do Exército, desmoralizando os militares brasileiros no rastreamento de armas e munições para facilitar o crime organizado, a milícia, entende? O crime organizado, isso que é o Bolsonaro. Mas eu acho que a sua batata está assando. E aí ele foi buscar ajuda onde? No Centrão. No Centrão, veja, quem é o Centrão? Valdemar Costa Neto, Mensalão, entende? Jefferson, o PP, o PL, o PSD, o Kassab, toda essa turma que já está acostumada a mamar no poder, sabe para quê? Para evitar o impedimento, o impeachment dele. Ele sabe que está isolado e ele vai
partir para cima. Agora ele brigou com os seus próprios assessores, ele briga com os seus próprios ministros, ele tirou o Mandetta, agora saiu o Moro, e só não saiu o Guedes porque esse neoliberal na economia, esse fantoche da escola de Chicago, entende que só há um caminho para a economia brasileira, é ferrar o povo com reformas, com ajuste fiscal, com retirada de direitos, que é isso que ele acha que vai dar confiança para o mercado. Esse aí é outro que está para rodar. Então, a verdade é o seguinte, a batata do Bolsonaro está assando e nós queremos que ela asse rapidamente. É preciso confluir. O Supremo Tribunal Federal não aguenta mais a violação constitucional de Bolsonaro. O Congresso Nacional já está cheio de Bolsonaro e as suas bolsonaristas, os ataques aos direitos, a intolerância, o ódio, tudo isso ninguém suporta mais. E esse deboche da pandemia, das mortes, das contaminações no nosso país. Por isso, nós entendemos que o momento é crítico e está começando a se formar um consenso de que ele não pode mais governar esse país. Por isso, companheiros e companheiras, a cada momento nós vamos tendo um desenlace. Agora é a briga com o próprio ministro dele. Esse também tem culpa no cartório, Sérgio Moro. Ele estava lá, ele viu tudo que o Bolsonaro fez, 1 ano e meio, não falou nada. E quando ele viu que o barco está adernando, aí ele caiu fora. Ele não quis se sujar totalmente, porque ele tem projetos futuros. Mas o Bolsonaro é isso aí, é essa porcaria de governo antipovo, antidemocracia. Por isso, nós estamos a todos os dias costurando, né, para que o conjunto das forças democráticas e populares deem um fim a este governo e nós possamos construir uma sociedade mais justa, mais solidária, mais democrática e que passe esse período nefasto da história do Brasil. Fora Bolsonaro, tua batata está assando, você vai ser colocado para fora.